Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Olá, seja bem-vindo ao Mais Longe. Estamos começando aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV e em todas as plataformas digitais. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo sênior e para falar sobre o tema, eu começo apresentando o nosso convidado, Guilherme Menezes. Seja bem-vindo. Obrigado. E o nosso time de especialistas, Samantha Citarte, psicóloga clínica, Tiago Lopes, empresário no segmento de Moradia para idosos. E eu, Michele Cloas, assistente social, doutora em gerontologia biomédica. Bom, gente, para falar de empreendedorismo sênior, a gente vai falar de trabalho, mercado de trabalho, voltar a trabalhar, não voltar, ter ideias. E aí a gente começa a pensar, precisamos mesmo trabalhar depois dos 60 anos? Isso é necessidade, isso é obrigação, isso é realização? E aí, hein, Guilherme? O que é esse empreendedorismo sênior? Deixa eu fazer uma perguntinha ao Guilherme, assim, aproveitando já esse início dele. Quais os desafios que tem para poder empreender no mercado sênior? Bom... Ele tem duas perguntas agora. Isso, são duas perguntas. Vamos ver se eu vou lembrar de responder as duas. Não, mas eu lembro de te perguntar, não te preocupa. É importante. O primeiro desafio é empreender. Existe desafio para empreender em qualquer idade, né? Então, isso é importante da gente destacar. E hoje o maior desafio para quem for empreender a partir de 60 anos realmente é a atualização. Nós vivemos um mundo onde a velocidade da tecnologia, a velocidade da informação ela é muito rápida e é importante entender o caminho para onde a sociedade está indo. Então, desde como a tecnologia está evoluindo, qual é a tecnologia que eu preciso saber para poder inovar e empreender, e principalmente entender esse comportamento humano também, porque as pessoas mudaram. Os jovens hoje, eles são completamente diferentes e eu, para empreender, necessariamente eu vou conviver com esse público jovem. Então, também tem que entender isso. E até deixa eu te perguntar uma outra coisinha, aproveitando o gancho. A gente sempre fala na questão do envelhecimento, da longevidade, o se reinventar. Então, na verdade, a questão do empreendedorismo, tu também precisa estar se reinventando. Também precisa estar... Acho que já é, né? Um reinventar. Um reinventar-se. Né? Isso. Até pelo seguinte, desmistificando um pouco do empreendedorismo para o público mais de 60 anos, normalmente nós falamos a respeito desse tema como algo novo para as pessoas que chegaram aos 60 anos, vou me aposentar e eu quero realizar um sonho antigo ou quero ter uma atividade, e nós acreditamos que empreender é a partir daí. Só que boa parte da população brasileira com mais de 60 anos é empreendedor já por história. Começou a empreender muito jovem, hoje está com 60, 70, 80 anos, segue empreendendo, é apaixonado pela atividade que realiza ou tem a necessidade de seguir essa atividade. Então, o dado que existe hoje é em torno de 600 mil brasileiros com mais de 60 anos são empreendedores. Parece pouco. Mas esse número ele é super importante quando nós percebemos que a virada da chave está acontecendo agora. A sociedade está envelhecendo a partir de agora, né, num volume maior. Então isso é importante ser pensado. Esse é um dado do Sebrae, né? É cerca de 3% das pessoas que empreendem no país têm mais de 60 anos. Isso. Então, significa que parar de trabalhar, né, se aposentar, não significa ir para os aposentos, né? Deixar de ter uma atividade, mas daqui a pouco é a oportunidade de ter um tempo para fazer algo diferente ou continuar fazendo, porque empreender é isso. Quem é empreendedor sempre foi empreendedor, né? Isso, perfeito. E isso é importante a gente pensar, porque muitas vezes as pessoas se aposentam ou tem um PDV, uma demissão voluntária, pegam seu dinheiro e pensam assim, agora eu vou empreender. Mas não tem o histórico de empreendedor. Funcionários públicos têm muito isso, né? Perfeito. Vou empreender, mas não tem a característica do empreendedor. Acho que a gente podia falar um pouco dessas características também, né? O que precisa um empreendedor para ver se, de repente, esse adulto aí com 60 anos, que daqui a pouco pensa em ter um negócio próprio, pensa em empreender, tem essas características, se identifica com isso, porque às vezes a pessoa está insegura, não sabe se, será que está na hora, será que eu posso, será que eu tenho essa característica?
Será que a gente sabe quais são as características desse empreendedor? Bom, excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. A gente pode discutir juntos, né? Tem um programa inteiro para a gente conversar sobre isso. Deixa eu ver, porque eu posso discordar, hein? Isso é a parte muito bacana também, né? Essa discussão. Empreender sempre vai ter o risco. Sim. Então, esse é o primeiro detalhe a ser pensado por esse futuro empreendedor eu tenho essa característica, eu consigo trabalhar com o risco, não importa a idade, voltando, né, ao que eu tinha comentado. Então, cheguei aos 60 anos, eu estou muito próximo de me aposentar, eu quero esse desafio, né, ou existem outras atividades que eu posso fazer que não sejam empreendedorismo. Até porque, e é importante destacar, quando nós chegamos à nossa aposentadoria, sempre vai existir a preocupação se eu tenho uma renda para os próximos anos da minha vida. Empreender significa investimento. Então, esse é o primeiro detalhe. Eu estou disposto a investir, né, em algo que é o meu sonho, uma realização pessoal, ou um outro cuidado também, até na forma como comentar, não é eu empreender para ter uma atividade. Porque empreender é algo sério. Então, eu quero ter alguma atividade para tomar meu tempo, não é empreender. Por isso que eu bato bastante na tecla, assim, também com alguns pacientes, né, que estão fazendo essa parte de transição também de carreira, né, ligado à aposentadoria, né, que fazer a pergunta, qual que é a tua motivação, né, para fazer um negócio? Porque empreender tem isso, tem uma motivação. O empreendedor, ele tem que ter uma motivação, ele tem que comer, ele tem que acordar, ele tem que pensar no que ele está empreendendo, ele tem que viver aquilo que ele está empreendendo, porque senão ele não consegue. E muitas vezes a pessoa, ela pode ter o sonho ou ter aquele propósito, aquele objetivo de empreender naquela área, mas talvez ela não tenha um perfil adequado para empreender. Então até eu ia te perguntar isso, pode acontecer numa mentoria, que eu sei que tu atua bastante, a pessoa eu tenho vontade de investir em tal segmento, tal nicho de mercado. E chegar no final da tua mentoria, olha, eu não acho que possa ser interessante para ti atuar nesse segmento, mas tu tem um perfil mais para esse. Pode chegar a esse ponto em uma mentoria ou não? É aquilo que a pessoa quer fazer e tu vai procurar auxiliar ela, direcionar ela dentro daquilo que ela quer. Ou às vezes pode ir para outros lados. Não só pode, como já aconteceu. Tá? O papel do mentor é exatamente isso, é tu contribuir com a tua experiência. Né? Um mentor é alguém que tem uma experiência em determinado assunto, em determinado setor, e apoiar na tomada de decisão, nas escolhas, né? Através das suas sugestões, enfim, através de metodologia. E acontece, tá? Normalmente, quem procura com mais de 60 anos uma mentoria e que quer empreender, ele busca empreender em algo que ele tenha um domínio. Isso é uma questão bastante curiosa. Por exemplo, estou com 65 anos, sou bancário, me aposentei, eu busco a oportunidade de ser consultor, né, no ramo financeiro. Por quê? Porque eu tenho uma bagagem, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma experiência, eu tenho uma relação de confiança das pessoas, meu networking, ele me conhece como uma referência na área financeira. Então, eu vou a essa tendência, eu vou empreender nessa área. Então, isso vale para a área da moda, para a área da gastronomia. Normalmente acontece isso, as pessoas buscam empreender e buscam uma mentoria para ajudar na construção dessa atividade. A gente consegue pensar assim, porque é difícil empreender depois dos 60, ou é difícil empreender em qualquer área, ou é difícil empreender no Brasil? Eu não sei se a gente consegue pensar assim, é difícil empreender aonde? Né? É na idade, é no Brasil, é no nosso jeito... Ou não é difícil, ou é fácil. Sabe, empreendedor também, né? Eu sou empreendedor desde... Sempre. Mas eu tenho a impressão que é mais fácil tu empreender após os 60 anos, após os 50 anos. Porque, claro, eu com 20 e poucos anos de idade tentando empreender, então muitas vezes tu não é... tu tem um certo preconceito da sociedade. Poxa, esse guri é muito novo para estar fazendo tal coisa. Hoje que eu trabalho com moradias para idosos. Um rapaz cuidando da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Então, às vezes, a gente percebe esse certo preconceito perante a sociedade. Eu discordo de uma questão.
Quando você fala desse papel, é novo, tal, é novo, mas também tem a parte de garra, às vezes a ousadia, né, que você tem. Gás, né? A pessoa de 60 anos mais não vai ter essa ousadia. Às vezes o enrijecimento também, né? Até eu estava comentando aí nos bastidores com o Guilherme, que essa inflexibilidade também Mas dessa talvez faixa etária, Talvez isso sejam também... características diferentes, né? Talvez a gente... E volta de novo naquela coisa das características do empreendedor. Será que existem características diferentes do empreendedor mais jovem e do empreendedor mais velho? Não sei. Tô jogando aqui para a gente pensar junto, porque isso eu não pensei ainda. Será que o empreendedor mais maduro, ele consegue ter um jeito de enxergar o mundo talvez mais centrado ou menos ousado do que um mais jovem? Se arrisca menos ou é mais assertivo? Não sei, Tudo depende, Tô né? pensando junto aqui. Primeiro que não é possível generalizar. Um jovem é melhor que uma pessoa com mais de 60 anos Ou uma pessoa de 60 anos é mais centrada do que um jovem. Depende de atividade. Por exemplo, a consultoria. Um empreendedor que com mais de 60 anos que deseja empreender como consultor, essa bagagem que ele traz é fundamental. Então, uma empresa que vai receber um consultor com mais de 60 anos, sabe, ele tem uma experiência grande. Sim. Então, para cada atividade, isso depende muito. O que acontece hoje, que é importante também ser discutido em relação ao comportamento desse perfil de empreendedor, que nós estávamos comentando, o mundo mudou. Sim. E para empreender, e eu vou pegar novamente o exemplo do bancário, que resolveu empreender, que trabalhou durante 20 anos dentro de uma corporação. O mundo ele é bastante diferente do lado de cá, do lado de fora. Né? Então, aquele sobrenome que ele tinha daquela grande empresa deixa de existir. E ele volta a ser uma pessoa de uma empresa pequena, de uma empresa de consultoria, e que ele vai ter que buscar um mercado para isso. E que muitas vezes tu tem características que tu traz desse teu ambiente de trabalho. Tu tem um pouco da teimosia que tu comentaste das também. Das questões emocionais que estão completamente ligadas aí às características também, Isso. né? E hoje, boa parte das empresas que tu vai atender, elas têm... Teu cliente vai ser um cliente jovem. Tu está preparado para isso? E até deixa eu comentar uma questãozinha, aproveitando todo esse assunto desse primeiro bloco. É fundamental sempre para a pessoa que vai investir, ela procurar um mentor, procurar uma empresa para ter uma consultoria, porque na verdade senão a gente se aventura. Então eu conheço diversos empreendedores que entram no mercado assim com tal experiência, mas falta uma bagagem muito grande que uma mentoria, já fiz contigo, já fiz com outras empresas, consegue trazer. E isso é mais do que uma faculdade, é mais do que muita experiência. A experiência de alguém te olhando e te auxiliando é bem importante. Consegue organizar tuas ideias. Até assim, Guilherme, agora a gente vai encerrando aqui esse primeiro bloco e a gente vai caminhar para o segundo. E no segundo bloco eu queria que tu pudesse conversar um pouco com a gente, contasse um pouco da tua experiência como mentor e como que tu consegue orientar esse público 60+, que está aí buscando empreender. Tá? Okay. Então, gente, não perca aí, no próximo bloco o Guilherme vai contar como é que faz para empreender. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Ao som de Lulu, estamos voltando com Mais Longe, falando de empreendedorismo sênior. E agora vamos ouvir um pouquinho mais do Guilherme para saber como é que faz aí para ser empreendedor e conhecer um pouco do trabalho do Guilherme aí nessa questão de mentoria sênior. E aí, Guilherme, o que tu faz da vida? Boa, né? Boa. Eu fiquei curiosa, porque é extenso aí as atividades, que tu faz né? Da vida é muita coisa, né? O que tu faz como mentor? Tá bom. Melhor, né? Desde 2013, e que eu comecei a trabalhar como facilitador de tecnologia também para o público 60+,
porque nós vivemos uma era digital. Né? E hoje qualquer atividade, seja ligada à mobilidade, segurança, saúde, empreender, trabalhar, estudar, está relacionada à tecnologia. E a velocidade que essa tecnologia entrou na nossa vida foi muito grande para esse público. Então surgiu a Integrar na época, trabalhando com essa inclusão digital, facilitando a tecnologia. Comecei a trabalhar com empreendedores, porque boa parte deles já eram empreendedores, tinham uma loja, eram costureiras, tinham empresas de transporte, tive vários segmentos, e esses empresários não conheciam a tecnologia para poder, enfim, divulgar seu trabalho, dar a visibilidade que eles desejavam, e percebiam que o concorrente fazia. Então aí começou a surgir o facilitador de tecnologia. E por essa velocidade hoje também da forma e da mudança dessa transformação do empreender, surgiu a mentoria. Então hoje eu, além de facilitar o uso da tecnologia e auxiliar nas mídias sociais, esses empreendedores, essas empresas, eu auxilio também no desenvolvimento do negócio, da ideia, para que eles possam empreender. Tu tem oficinas e cursos na questão da mentoria para negócios da longevidade, né? Que isso acaba sendo o nosso foco aqui, a questão da longevidade. Nessas oficinas, nesse trabalho que tu faz, tem surgido muitas ideias assim, de negócios novos, focados para esse mercado, que é o mercado da longevidade? Tá, só para que eu entenda melhor a tua pergunta. Falando do público jovem querendo, ou de forma geral, querendo empreender direcionado para o mercado da longevidade, ou das pessoas com mais de 60 anos? As duas coisas. Tá. Bom, o público o público 60 mais, ele é mais tradicional, né? Naquele tipo de empreendedorismo, de negócio, ele é mais tradicional. Mas o público mais jovem, né? Esse sim, esse tem percebido as oportunidades que existem, elas são várias. Então, eu sou mentor de várias startups que pensaram em tecnologias que são direcionadas para esse perfil de público e até mesmo para quem fornece para esse público. Porque nós sempre pensamos no mercado da longevidade como só no consumidor final, que é a pessoa com mais de 60 anos, mas não, existe uma cadeia. Sim. Então é necessário que se desenvolva negócios, projetos, ideias para essa cadeia toda. Aqui no programa a gente sempre fala que a questão da longevidade começa aos 20, né? Então, quando a gente está pensando em longevidade, a gente está pensando ali, 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? Porque a gente não está pensando no público 60, a gente está pensando um processo de vida, uma trajetória de vida. Dentro dessa ideia, assim, do trabalho, de mentoria, tu também é embaixador do Lab 60, né? Que é um movimento bem interessante que existe, que não é só aqui no Rio Grande do Sul, pelo contrário, chegou aqui, mas não é daqui, né? Fala um pouquinho do Lab 60, que a gente acaba também fazendo parte, né, Thiago? Mas eu queria que tu pudesse nos falar, porque depois a gente vai falar, a gente tem uma participação super especial aí do Sérgio, que é um dos idealizadores do Lab 60, mas eu queria que tu falasse um pouco do Lab. Primeiro, super importante que tu falou, Michele, longevidade não significa, e ela não é para ser pensada só por quem tem mais de 60 anos. Até porque nós, em pouco tempo, o Brasil vai ter um número muito maior de pessoas, né, acima de 60 anos, e é importante nós pensarmos no futuro da nossa sociedade. Tá? Então, essa é a primeira questão. E aí, daí que surge, então, o Lab 60. Ele foi idealizado pelo Sérgio Serapião, lá em São Paulo. Conheci em 2016, mais ou menos, me apaixonei pela iniciativa. A ideia é exatamente essa, é reunir pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, instituições, associações, empreendedores, para discutirem a longevidade, como que nós podemos juntos melhorar a qualidade de vida da população como um todo, mas sempre olhando para esse envelhecimento populacional. E aí, assim, bom, falando nisso, né, então a gente, o Sérgio, ele está participando hoje conosco como o nosso especialista para falar de empreendedorismo sênior, então eu queria chamar aí a palavra de especialista com o Sérgio, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Empreendedorismo sênior. Será que essas duas palavras combinam? Né? Às vezes ainda algumas pessoas ficam se perguntando isso, né? Será que empreendedorismo não é só para jovem? E será que sênior não está mais ligado a uma coisa de fragilidade, decadência, doença? O que a gente tem visto é que não, né? A gente tem uma série de inteligências que só melhoram com a idade.
tem uma criatividade muito mais assertiva. E cada vez mais a gente precisa de produtos e serviços que sejam para uma população que está crescente, que a partir de 50 anos, 1 em cada 4 brasileiros tem essa idade. Né? E quem é que vai saber que produtos são esses? Quem vai empreender isso? Quem vai saber os desafios que um serviço tem para uma pessoa 50 a mais? Tipicamente, alguém 50 a mais. Então, o empreendedorismo sênior faz cada vez mais sentido, principalmente se ele é trabalhado intergeracionalmente. Né? A força de jovens com pessoas mais velhas pode ser muito rico e pode aí também diminuir o risco que tem inerente, né, ao empreendedorismo, que você pode perder recursos financeiros, etc. Então, você tem que estar aí costurado dentro de uma rede maior, tanto do seu par mais jovem, como de uma rede que suporte. Mas, com certeza, é algo crescente e é algo que a gente vai escutar cada vez mais. Vamos junto. Sérgio, muito obrigada pela participação. E tu trouxe uma coisa bem importante, que é a questão da intergeracionalidade, né? O quanto a força do jovem também, nesse movimento aí de startup, de empreendedorismo, é importante pro sênior, né? Para esse adulto mais maduro, velho, maduro que está empreendendo. Até deixa eu comentar uma claro. questãozinha, né, que o Sérgio comentou também. A importância dessa intergeracionalidade, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia que a gente acha fantástica, que amigos, pessoas mais próximas da mesma idade que nós temos também acham fantástica e a gente quer investir e botar no mercado. Mas muitas vezes a gente não tem o contato com o consumidor final. E a gente não faz uma mentoria, a gente não investe para poder validar aquela ideia. Simplesmente a gente... E também o adulto maduro, se a gente pegar também, tem assim, pode ter aquele estereótipo do detentor de saber, do saber, né? Eu já passei por isso, eu tenho idade e tal, né? Tomar isso como uma experiência de vida, e o empreendedorismo, né? Ser empreendedor não é uma experiência só de vida, né, Guilherme? Perfeito, tá? E receitas antigas não significam um sucesso nos dias de hoje. Com certeza. Então, porque deu certo na década de 70, deu certo na década de 80, não significa que eu devo seguir essa mesma estratégia. O repensar, o perceber o que está acontecendo no mundo, na sociedade hoje, é fundamental, tanto para aquele que já é empreendedor, né, como para aquele que quer empreender. E uma característica desse público, né, mais de 60 anos, o empreendedor sênior, é um pouco dessa, vamos chamar de uma pequena teimosia, de acreditar que o jeito que ele faz é o certo. E aí que dá as questões também, algumas brigas entre gerações, né? Sabe que tem algumas dicas aí que a gente foi em busca, assim, na construção aqui da pauta, do editorial aqui do programa, para pensar, né, que dicas a gente poderia dar, então, para quem está buscando empreender depois dos 60. E uma das coisas que a gente buscou aí para trazer é que mantenha em mente que, apesar de ter tido uma carreira bem sucedida, quando se trata de empreendedorismo, você está apenas começando, né? Abrir mão da teimosia e ser mais flexível a novas ideias e tendências. Buscar apoio e orientação especialistas comportamentais e de negócios. E o novo negócio deve proporcionar sentido de pertencer, de ser útil, de ser recompensado, né? Eu acho que essas são dicas importantes quando a gente está falando de empreendedorismo, porque é um movimento novo e não necessariamente vai ser uma aventura. Às vezes é uma jornada, e é uma jornada que envolve muitas horas, envolve muita dedicação. E é uma jornada... Muito investimento, né? Muito investimento, não só financeiro, é um investimento Mas emocional. É investimento emocional. psíquico, né? Então a gente fala, né, de todas as características das dicas e tal, mas o processo que a gente fala dentro de um processo terapêutico, né? Fazer uma análise de autoconhecimento, se autoconhecer através da terapia, consegue que a pessoa desenvolva também, né? Acho que trabalhando tudo junto, uma mentoria, um processo de autoconhecimento, né? Porque vai muito também da pessoa confiar, né, no seu potencial. Porque não basta simplesmente, eu escuto muito, né, no segmento que eu trabalho, eu estou abrindo um segmento igual o teu porque eu tive uma avó. Então, na verdade, todos nós tivemos uma avó, né? Então, uma pessoa que a gente ama muito. E aí as pessoas se veem, como eu tive uma avó e cuidei dela ali uma semana, um mês, um ano,
Vou ser cuidador ou vou abrir um Tô residencial? habilitada. Vou abrir um local, uma moradia para idosos. Aí eu já lanço a próxima pergunta. Quais as atividades mais procuradas para esse público empreender? Né? O que o público mais maduro aí, 60, 50 mais busca para empreender? A gente tem alguma estimativa, tem alguma ideia aí do que está buscando mais, o que está no top 5 aí do empreendedorismo sênior? Para minha pergunta? É. Então tá. É, né? Sim. Sim, Saia existem. justa total não, agora, não, mas né? existem pesquisas do próprio Sebrae, né, que tratam a respeito. Muito na área de serviços, porque também é mais fácil, o investimento é menor. E o serviço significa eu pegar e comercializar, colocar no mercado o meu conhecimento, né, aquela minha expertise que eu trago, né, há vários anos. Então, serviço de consultoria, como eu tinha comentado, serviços como corretor de imóveis, serviço na área da gastronomia, tá? Porque muitos já tiveram o sonho, o desejo de ter um restaurante, trabalhar com gastronomia, e agora é o momento, né, ideal para que isso aconteça. Confecção. Confecção? Bastante também. Esses são os principais. E nessa área de oferta de cuidadores, profissionais da área da saúde, tem aparecido bastante? Não desse público com mais de 60 anos. Tá? Normalmente são pessoas mais São mais jovens querendo Isso. ofertar esse serviço. Até pelo tipo de serviço também, né? Isso. Bom, gente, né, vamos caminhando devagarinho aí para a gente finalizando esse bloco, pensando da importância desse empreendedorismo e pensando também na questão do Lab. Fica o convite aí para participar do próximo Lab, né, que acontece sempre na terça-feira do mês, e aí a gente vai deixar nas nossas redes sociais aí, gente, como participar do Lab aqui em Porto Alegre, e acontece movimento em vários lugares do país também. E agradecendo aí o nosso super apoio, Samiras Equipamentos Médicos, Clube 60, Senescente, Solar Anitta. E bom, gente, até o próximo bloco. Eu vejo a vida mais clara e Mais longe, oferecimento Solar Anitta, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ai, Lulu Santos. Bom, gente, falando de empreendedorismo, tem uma coisa que é muito interessante aí, deu até algumas polêmicas com relação ao transporte de aplicativos, se era empreendedorismo ou não. Tem algumas coisas aí que a gente pode conversar. E aí, nesse bloco, a gente gostaria muito de ouvir a Dona Vera. Dona Vera, ela é uma empreendedora de um movimento que acontece lá na Restinga, aqui em Porto Alegre, que são as empreendedoras da Restinga, e ela tem um negócio de turismo.
que ela desenvolveu especificamente para o público maduro, da terceira idade. Ela vai nos contar aqui no Fala Mais Perto. E a gente vai ouvir, então, um pouquinho sobre ela. Chama aí o Fala Mais Perto. Olá, eu sou a Vera, proprietária da agência Home Office, da agência Frozen Tour Viagens e também sou guia de turismo. A agência, ela trabalha via computador, telefone e WhatsApp. É desta forma que eu ofereço meus pacotes. Pelotas, Nova Petrópolis, Canela, dentro de outros dentro da Serra Gaúcha. Meu nicho de mercado é a terceira idade. E eu procuro me colocar no lugar do outro para saber o que ele precisa dentro do seu lazer. Não que outras pessoas não acompanhem, mas também às vezes vai o neto, o bisneto, sempre vai em alguma viagem, não é só o idoso que acompanha. O meu slogan é: embarque em uma viagem, descubra novos horizontes, porque a cada viagem você vai descobrir um novo horizonte. E o que é ser empreendedora para mim? Ser empreendedora para mim é assim, ó, é um aprendizado, é um desafio na minha idade, porque a cada dia, a cada segundo eu tenho que procurar novas qualificações e capacitações para poder oferecer um serviço de qualidade com profissionalismo. Dona Vera, muito obrigada pela sua participação. Gente, o movimento lá na Restinga de empreendedoras é super bacana. Eles estiveram aqui na RDC também contando a experiência de todos. Conhecemos elas aqui, são mulheres empreendedoras, tal, que surge por conta de uma série de preconceitos que acontecem com o bairro Restinga, e elas têm um trabalho muito bonito. E aí, assim, bom, a gente sabe... Na verdade, a Restinga, ela, olha, é uma cidade dentro de Porto Alegre. É verdade. Então tem muito empreendedor, tem muitas empresas com muito sucesso dentro da Restinga. E elas também, claro, elas atendem Porto Alegre, interior, Rio Grande do Sul, algumas para fora do estado também, mas elas conseguem ter uma renda, uma receita muito boa dentro da Restinga. Então é algo que é fantástico, assim, um empreendedorismo, vamos dizer assim, em um bairro, ele ser muito... E extremamente solidário, né? Porque elas se auxiliam entre elas e formam uma rede, que eu acho que isso que é importante também no empreendedorismo, né? Essa rede que se forma, de um dar o apoio no outro e aí vai crescendo junto. Pensando nisso, pensando de repente em experiências de empreendedores aí que a gente conhece, vamos pensar, né? E aí, né? Empreender é apenas abrir um negócio próprio? Tô aqui pensando junto. Olha, seria muito bom, né? Será que é só abrir um negócio? Eu acho que a gente empreende desde que a gente se conhece por gente. Em outras esferas, né? Mas claro, assim, no momento que tu abriu o teu CNPJ, ou tu tá como MEI, ou tu tá... Vamos supor, tu é uma empreendedora, tu é uma psicóloga, então tu tem o teu... tu tem que buscar clientes, então tu não faz só o teu trabalho, tu tem que captar clientes, tu tem que prospectar, tu tem que fazer a parte administrativa, a parte financeira. Então, na verdade, se tiver uma conta alta para pagar no outro dia o aluguel, tu não dorme direito. Então, na verdade, o empreender é justamente isso, tu não te desconecta. Então, tu vai acordar 2, 3, 4 da madrugada e tu... Uau, amanhã vence os boletos. Daí, daqui 2 dias, tu tem uma outra situação, às vezes a questão de um colaborador... Então isso faz parte do negócio, né? Essa é algo muito presente no negócio, e isso, para quem é empreendedor, é fantástico. Porque é exatamente isso que motiva, é ter aquele probleminha ali, tu resolver, é ter aquela conta para pagar, que hoje talvez tu não tenha dinheiro, mas tu vai correr atrás e conseguir organizar. Olha só, no nosso universo aí de público 60+, a gente tem muitas mulheres, muitas artesãs, por exemplo. O que diferencia uma artesã de uma empreendedora? Ou toda artesã é empreendedora? Estou aqui... Ela é uma empreendedora. Ela é uma empreendedora, uhum. sim. Ela tem produto, ela tem fornecedores, né? Ela tem uma rede de clientes, né? Que podem ser lojas, podem ser os próprios clientes, né? A pessoa física. Ela precisa vender o produto dela. Isso, A questão é mais a questão jurídica, né? Da contabilidade, é o que difere uma da outra, mas uma artesã é uma empreendedora. Mercado informal, né? Mercado informal, esse número que existe hoje, que nós estávamos falando de 600 mil idosos, né? Pessoas com mais de 60 anos empreendendo, eu tenho certeza que esse número é maior pela informalidade. Sim. Hoje, o que existe de pessoas
sêniors, empreendedores sêniors informais que sustentam a família. Né, que dessa venda da marmita, pegando, né, bairros, né, como a Restinga, que sustentam, vendendo alimentação no bairro, e cuidadores de idosos, que existem muitas com mais de 60 anos, que idosos é uma renda. Que cuidam de idosos. Exatamente. Né, a questão, teve uma fase aí do bolo de pote, a questão do brigadeiro gourmet. Muito bem. Tem uma série de coisas, assim, a parte de culinária para a mulher, que a gente praticamente nasce, não nasce sabendo, mas a gente se constrói, né, a nossa cultura feminina, né, a gente se constrói indo para a cozinha. A gente acaba tendo que desenvolver essas habilidades e daqui a pouco a gente vende essas habilidades, né? A gente transforma esse produto e aí também se torna empreendedora, né? Quantas mulheres aí formadas, graduadas, acabam muitas vezes abrindo mão disso para empreender por essas áreas. Mas eu já vi muitos virarem chefe de cozinha, né? Também, é outra área aí para que os homens estão... Deixa eu fazer uma perguntinha para ti, Samantha. Diga. Tá? Claro, o empreender, a pessoa ela está organizada com algo que eu sou muito bom em fazer e eu vou começar a atuar naquela área. E muitas vezes não percebe que envolve muita coisa no empreendedorismo. Como que a pessoa pode administrar toda essa avalanche de coisas que vem ao mesmo tempo? Porque não é só eu saber cuidar de idosos. Eu preciso saber vender, eu preciso saber administrar. Acho que a primeira coisa é o controle emocional, né? Disso tudo, é saber gerir as emoções, né? Vem uma enxurrada de ideias, né? E isso pode gerar até transtorno de ansiedade mesmo, né? Eu acho que o Guilherme também já deve ter visto bastante dentro dos empreendedores aí, transtorno de ansiedade. Agora mesmo você tinha falado, né? Fica sem dormir e tal. Então, gerir primeiro, né? Ter esse autocontrole, né? dos pensamentos, da emoção e saber setorizar isso, né? Buscar aí a ajuda do consultor. Porque o fluxo da criatividade também ele é muito intenso, né? Quando tu te coloca numa tarefa de empreender, o fluxo criativo também ele é muito intenso. Mas é por isso que você tem que ter esses parceiros aí para dividir as ideias, né? E às vezes tu te desligar do negócio é difícil. E a gente sabe que com o passar dos anos, às vezes a tendência é dormir menos. Sim. Então tu imagina, tu já dorme menos. E aí tem uma questãozinha para resolver, que às vezes pode ser algo muito bom ou às vezes algo não tão bom. Mas aí tu já perde o sono por causa disso, daí tu começa a tomar um medicamento para dormir. Daí uma coisa pode ir levando a outra também, assim, tem que tomar mais cuidado, né? Os empreendedores têm uma questão da gestão do tempo diferenciada? Não sei. Tudo depende também. Tudo depende. Também. Esse é o programa do Depende, né? Isso, não dá para se generalizar nem por idade, nem por atividade, porque tem pessoas que são CLT, que trabalham em empresas e também tem uma dificuldade com essa questão do tempo, da organização do trabalho, levar trabalho para casa, insônia, transtornos, isso é natural. Tem né? até aquele livro, né, que aí andou, tem uma divulgação grande, que é, se você quer ter o rendimento, então acordar às 5 horas da manhã, fazer tal e tal atividade, né? Só que depende do... Eu sou muito mais a favor do ócio criativo. Do ciclo, funciona muito melhor. Depende, assim, do ciclo circadiano, né? Do que a pessoa tem que se conhecer. Olha, meu rendimento é melhor, assim. Tem gente que... O Jô Soares que fala, né? O rendimento dele é na madrugada. Sim. Né? Então, saber respeitar também esse teu rendimento. Às vezes você... Né, pode levar até a problemas aí cardíacos, um infarto, alguma coisa assim, se você ficar querendo também ir contra o seu corpo, né? Ok, resolvi que eu vou ser empreendedora, tá? Tenho 60 anos, resolvi que eu vou ser empreendedora. Existem ferramentas que me auxiliam a empreender ou a pensar o meu negócio? Existem ferramentas que inicialmente eu digo, tá, agora eu vou mapear isso, né? Alguma coisa que eu digo, onde é que está a minha ideia, por onde eu começo, de que jeito eu faço? Como é que eu começo? Hein, Guilherme? Tá. Eu vou já te responder, mas só quero voltar nesse assunto, porque uma questão importante também para o empreendedor sênior é ele ter a humildade de saber que ele não consegue fazer tudo. É fantástico. Preciso de um sócio, preciso de um funcionário, um colaborador. Isso é inteligência emocional também, né? De saber, porque nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Ele tem maior dificuldade em delegar, talvez?
Depende da característica da pessoa. Depende, né? Mas até às vezes, por falta de experiência, às vezes, de empreender, ele acredita que ele tem que fazer tudo. Então, por isso, é importante ter um mentor, tipo mãe com o primeiro filho. Exatamente. Fiquei pensando agora, tu me falou isso, eu fiquei pensando, tipo mãe com o primeiro filho, acho que tem que dar conta de tudo. Quando tá no segundo, As já histórias acha se que... repetem. Tá? No terceiro, quarto filho já esquece até em casa já. Isso aí, já tá distribuindo as crias. E aí, respondendo agora a tua pergunta, sim, existem várias ferramentas. Uma das ferramentas importantes para quem vai iniciar é o plano de negócios. E diferentemente do que eram os planos de negócios há algum tempo, não dá hoje para tu ter tive uma grande ideia, vou ficar 3, 4 meses criando um estudo de viabilidade, um plano de negócio, guardando embaixo do braço para que ninguém descubra, porque tu vai entrar numa rede social e tu vai ver que alguém fez exatamente o que tu estava pensando em fazer. Sim. Então, precisa ser rápido. E as ferramentas hoje, elas são ferramentas ágeis, para tu poder colocar em prática, testar, prototipou, testou, colocou no mercado e vai embora. E aí... E muitas vezes o negócio ele já pode andar validando e fazendo as alterações necessárias, né? Essa é uma mudança. E uma mudança no comportamento do empreendedor dos dias de hoje para a década de 70, 80, 90. Antes tu precisava estar com tudo exatamente pronto. Não deve. Para poder tirar do papel. Isso. Hoje não, tu tirou a ideia ali, às vezes 10% da ideia, e tu vai validando o restante até tu ter o 100%. Ou talvez tu nunca vai ter o 100%, né? Até a mesma coisa dessa rapidez da internet hoje, né? Não é rapidez, é fluxo, né? A velocidade de informação e a velocidade de informação eu acho que é o que o dentro do teu negócio. Eu acho que é o que o povo fala no sentido de testar rápido, errar rápido, consertar rápido para que, né, tu não tenha o produto ideal, mas tu tenha o mais próximo disso para ele ser viável. Isso também te ajuda a pensar o negócio, a resolver os problemas da forma mais acertada possível, né? E aí sim, sempre tendo alguém na orientação, né? Sempre tendo alguém na mentoria, por trás. Isso facilita muito a jornada do empreendedor, independente da idade, né? Tem como pensar hoje em um negócio para o próximo bloco sem próximo utilizar bloco. as mídias sociais? Vamos falar disso no próximo bloco. Então, gente, no próximo bloco a gente já volta. Eu vejo a vida melhor no Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com Mais Longe, aí ó, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e com o super apoio de Samiras Equipamentos Médicos, Clube 60, Senescentes e Solar Anita. Bom, gente, estamos falando de empreendedorismo sênior. Aqui a gente terminou o último bloco aqui meio que se atropelando para falar de tecnologia. E aí, Thiago, vamos recuperar a deixa e perguntar para o Guilherme o que a gente queria saber mesmo. Uns 2, 3 meses atrás eu estava ministrando assim, um curso pela internet e uma pessoa me perguntou, minha família tem um negócio já de décadas, que era uma floricultura, mas meu pai tem uma resistência muito grande na questão de mudar, de se atualizar. E aí eu não sabia que era o pai dela, ela colocou como sendo alguma pessoa muito próxima, né, que ela trabalhava nesse local, e ela perguntou, qual é a tendência para esse negócio? E claro, bem direto eu falei, olha, a tendência é falir. Porque eu não imagino um negócio, uma empresa, hoje em dia, ela sobreviver sem as mídias sociais. E aí, Guilherme, tem alguma possibilidade de tu conseguir ter um network tão grande ou um mercado tão preparado para te não usar as mídias sociais hoje em dia? Passei a bola. Não, ótimo, tranquilo. E eu vou te responder com exemplos, tá? Porque eu acho que os exemplos são a melhor forma de tratar a respeito. Eu sou mentor de uma professora de inglês, que há mais de 20 anos ela é professora, ela está perdendo o mercado e não sabe, e é uma excelente professora, porque ela não está nas mídias sociais e as pessoas não encontram. Quando nós vamos procurar um professor de inglês, onde é que nós vamos? Google. Ou Facebook, Ou Instagram, né? Não está.
Hoje, professores de inglês dão aula à distância, pelo Skype, pelo WhatsApp. Ela não dá aula à distância. Ou seja, hoje as facilidades seriam maiores ainda para ela poder ter mais Existem clientes. plataformas para tu buscar existem fornecedores. muitos cursos online de inglês. Isso. E aí o que acontece? A Samantha tem pacientes online, não tem? Hoje, até 2019, eu tinha, né, o site que era autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia. Hoje, não consigo mais atender essa demanda, mas sim, tem alguns psicólogos aí que atendem online, né? Sim. Porque o segmento igual da professora de inglês, da Samantha, algumas especialidades eles sempre tiveram muito fisioterapia, então algumas que me vêm na cabeça tiveram muito organizado. Eu crio uma carteira de clientes e perfeito, depois eu só toco. Só que, claro, com o passar dos anos, às vezes tu começa a perder esses clientes e tu não trabalhou na reposição. E hoje, como é que é feita essa reposição? Claro, tu tem contatos, tu tem indicações, mas é muito hoje das mídias, né? Então, claro, até entrando nisso, até uma psicóloga, uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, ele pode fazer uma mentoria para poder buscar esse tipo de É só ver o nicho, recolocação né? no mercado, né? Eu acho que é um nicho de atuação, né? Então, por exemplo, se meu foco é trabalhar com cursos para psicólogos, então eu tenho que, então o meu foco é falar com os psicólogos e ir atrás, né, de ferramentas tal, dentro aí, segmentação de mercado que faça atingir esse público. E também tem né? que ver assim, analisar qual é a rede social de maior impacto para esse público 60 a mais, porque nem toda rede social funciona para esse público, Perfeito, né? Então, hoje a gente sabe que existem algumas redes que o público 60 a mais acessa mais e algumas que eles ainda acessam menos. Né? Como é que é isso? Onde é que eles estão transitando mais? Isso a gente também tem que fazer essa leitura de mercado. Além disso, o que compartilhar, o que postar. E esse público, né, futuro ou empreendedor sênior, ele ainda tem dificuldades com esse entendimento de como se posicionar nas mídias sociais, e também é importante lembrar que a imagem dele dentro das redes pessoais, pessoal dele, marca e vai chamar a atenção do cliente. Então, a forma como ele se posiciona na rede social dele, o cliente vai enxergar. É verdade. Então, são questões que eles ainda não perceberam que nós ajudamos. Então, às vezes, não é tão interessante o empreendedor, isso aí eu acho que talvez em todas as idades, se posicionar, às vezes, muito frente a uma religião, frente a uma política. Então, isso tu acha que pode prejudicar a questão do mercado dele? Pode. Depende do que ele quer também, mas depende também do que ele quer atingir com isso, né? Às vezes ele tem uma convicção mais crítica, ou mais arraigada mesmo. Porque a gente está grenalizando tudo, né? Então, a questão da política é assim, a questão do futebol é assim, a questão da religião é assim. Olha, eu quero só atender os evangélicos porque é minha Não, mas eu atendo todo crença. mundo. E aí eu me posiciono de uma outra maneira, isso pode prejudicar meu negócio. Com certeza. Aí já vem uma primeira dica, então, né? Que é, se eu posso seguir tendo a minha rede social, né, a rede do Guilherme, por exemplo, mas eu tenho a rede social da Integrar. Então, na rede social da Integrar, eu não me posiciono. Ela é uma rede social de uma empresa, onde é business, é negócios, e eu tenho minha rede social particular, privada, onde eu tenho os meus amigos, aí onde eu posso me posicionar. Isso é importante também, é conseguir diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica. Essa é uma forma de eu poder seguir sendo o Guilherme, por exemplo, nas redes sociais. E essa diferenciação, muitas vezes, claro, ela se mistura muito, né? No campo da educação, quando muitas vezes tu coloca alunos, tu coloca clientes no teu perfil pessoal, e aí tu não tem muito como te posicionar também, né? Isso. E é delicado. Eu queria Esse é um assunto delicado. dar um exemplo, né? Eu fiz o livro aí há 2 anos atrás, né? Um olhar da psicologia para a terceira idade, e sempre trabalhei no meu projeto, que já tem uns 5 anos aí, que é o Desafios da Terceira Idade. Então, eu criei uma página no Facebook e tal, eu tenho um público considerável, né? E eu fui postando, assim, muita informação séria que eu achava, tal, não sei o quê. As informações sérias não tinham curtidas. E daí eu fui pesquisando aí quais eram as postagens que tinha mais curtida, tal, enfim. E hoje eu falo que tem uma adequação, eu sei mais ou menos o que postar e eu sei que vai.
que vai dar a curtida, que vai agradar o meu público, né? Que são chamadas mais animadas, né? Aquela coisa de superação, vídeos de superação, pessoas porque que têm mais adequar adequação. o conteúdo ao público, né? Isso é importante. Quando a gente está falando aí nessa questão do empreendedorismo, tem uma questão assim que a gente também traz aqui das reflexões do empreendedorismo, o quanto isso vai agregar para a vida do empreendedor, né? Porque, pensa, uma pessoa que se dispõe a empreender aos 60 anos, 70 anos, ele tem uma trajetória aí, tem um tempo de vida aí e de dedicação, né? E aí, o quanto eu me dedico para isso, né? Quanto da minha carga horária diária eu me dedico para isso? Né? O que tu tem aí de experiência, Guilherme, que tu vê que as pessoas se dedicam? Dedica o dia inteiro, dedica algumas horas na semana? É um hobby ou é realmente um projeto de vida? Eu sei que tu vai dizer depende, mas vamos... Agora não ia começar com depende. Então tá bom. Pô, agora que não é o depende. Então, vamos lá. Sim, existe um comprometimento. Raríssimas vezes aparece algum empreendedor buscando empreender, começar um negócio e que não saiba que vai ter que se dedicar. Então, a dedicação ela é necessária. E essa dedicação de 4, 5 horas por dia, o Thiago comentou, chega-se a perder o sono, trabalhar de noite. Sim, empreender tem os prós e os contras, né? Então, isso é natural para eles. O importante, que tu trouxeste bem também, o que traz para a nossa vida pessoal é algo que chama aprendizado ao longo da vida. Nós, cada vez, vivemos mais e nós vamos precisar aprender durante a vida toda. Mais 20, 30 anos a partir da aposentadoria, o que eu vou fazer da minha vida? Então, tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito. E qualquer propósito que tu tiveres, tu vai ter que aprender. Ter a humildade de voltar a aprender, estudar e compartilhar conhecimento, que é algo que é uma questão também que é um pouco complicado hoje para as pessoas mais velhas, que é perceber que alguém com 18, 20 anos é mais reconhecido que ele. Parece que tem mais conhecimento, e algumas vezes tem, do que ele no mercado. Então é isso, é entender. E que isso é interessante, porque na verdade o aprender a gente sabe que já faz muito bem para a memória também. Então na verdade já tem outro ponto positivo de tu estar empreendendo e estar aprendendo. Então, na verdade, vai te trazer vários benefícios. Que assim, tem né? satisfação pessoal, tem a questão de pertencimento, tem de autodescoberta, tem de se sentir assim, eu posso, né? A questão da autovalorização, do valor próprio. Nossa, eu consigo fazer isso, né? Eu me descubro. O quanto a gente melhora quando a gente consegue fazer algo novo, quando a gente consegue produzir algo com a própria mão. Autoestima, né? Acho que na essência a gente tem essa questão da autovaloração. E aí, assim, bom, gente, a gente sempre fala que mais longe também é cultura. A gente não tem dica de filme, mas a gente tem dica de livro para quem está começando a empreender e quer se orientar por algum lugar. E quem vai dar essa dica, é claro que é a Samantha, né? E aí, Samantha, o que a gente trouxe? Dica cultural, como sempre, né? Este livro aqui é Startup Enxuta, né? Fantástico. Então, livro. que é para todos os empreendedores, né? Quem está aí começando. Isso aí, não importa a idade. Ele te dá justamente aqueles insights, né? Aquelas ideias que a gente conversou durante o programa aqui, né? De muitas vezes validar uma ideia, de muitas vezes tu ter esse apoio, ter esse auxílio de pessoas ou de empresas que possam estar te norteando, né? Então, esse livro é um roteiro para todos, né, os empreendedores, administradores, líderes aí, quem vai lançar produto, né? Então, menos é mais, né? E a questão de ser enxuta é isso, né? A questão de startup, de dar o primeiro passo. Esse é um livro que é bem interessante para quem está começando, né? E começar de um jeito diferente, começar de um jeito mais assertivo, o mais assertivo que se possa começar, né? Não que nunca vai errar, não que não vai tropeçar, não que não vai ter que dar uma recuada. Acho que o caminho de um empreendedor, ele é sempre um caminho de desafios, mas ele também é um caminho de muitas vitórias, né? E ele é um caminho que a gente também não caminha sozinho, não, né? Porque não tem empreendedor que caminha sozinho, né? A gente sua sozinho, mas não caminha sozinho. Acho que aqui a gente teria, assim, vários livros para indicar, né, também. Temos outro também
Cortella. Cortella, né? Eu acho que também entra num outro viés, mas também eu acho que a gente pode falar, né? Por que fazemos o que fazemos? Acho que isso dá um programa, hein? Mas aí é uma pegada mais filosófica, né? O Cortella tem toda uma questão mais filosófica e que nos ajuda a fazer uma reflexão, né? Por que fazemos o que fazemos, né? O que nos leva a pensar e a idealizar, a construir, porque chegamos onde chegamos, né? Então, filosofar também faz parte aí desse processo criativo. Gente, temos também a agenda cultural, né? A gente sempre batendo aí. Quem tiver evento, que quiser divulgar, evento gratuito, nos manda aqui no Mais Longe, a gente divulga. A nossa ideia é que todo mundo possa acessar eventos diferentes, importantes, circular informação. Então, eu queria chamar aí a nossa agenda. Vamos lá, o que a gente tem de agenda? Primeiro colóquio aí nacional sobre práticas integrativas, qualidade de vida e longevidade, 27 e 28 de março. E dia 2 e 4 de abril, em São Paulo, na Expo Center Norte, o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Bom, gente, espero vocês aqui em Porto Alegre, no colóquio. E em São Paulo, quem puder ir, vai estar imperdível. E se o Guilherme tiver também os eventos aí que você circula, manda pra gente. Se tu tiver com atividade também, Guilherme, divulga nas redes. Quem quiser conversar conosco aí também tem o nosso WhatsApp, vai aparecer aí aqui embaixo. Manda mensagem pra gente, entra em contato pelas nossas redes sociais. Porque é isso, né? A gente, de muitas formas, a gente quer poder chegar até vocês, levar informação, levar conhecimento, porque o Mais Longe também é esse movimento de levar a longevidade de um jeito leve, de um jeito instigante, interessante e criativo, né, Thiago? Exatamente. Porque também é um jeito de empreender, né? Também. O Mais Longe não deixa de ser um empreendimento nosso. E falando em empreendedorismo, né, que hoje foi o tema do nosso programa, queria agradecer aos nossos parceiros, aos parceiros do programa, que são referências em seus segmentos. Temos o Solar Anita, que é uma casa linda, um atendimento fantástico para moradias para idosos. Então, na verdade, um abração para toda a equipe do Solar Anita, lá para o Marcos, um beijo forte. Então, exemplo assim de organização, utiliza muito as mídias sociais. Samiras também, então, na verdade... E está saindo à frente, né? Já está largando na frente. Referência nesse segmento. Samiras, eles trabalham com vários produtos assim que principalmente durante o envelhecimento se utiliza muito. Idosas muitas vezes tem alguns machucadinhos, algumas feridas, em casos mais graves, alguma escara. Então, na verdade, Samiras... Úlcera de pressão. Exato, úlcera de pressão. Então, na verdade, a Samiras ela fornece todo esse tipo de equipamento, entre vários assim que tem no catálogo deles também. Então, Clube 60, que moradias dentro de hotéis para pessoas independentes e ativas. Temos também a Senescentes, então, né, que é uma assessoria aí na área de políticas públicas e educação, consultoria focada no desenvolvimento aí educacional. E que está organizando o colóquio. Que está organizando o colóquio aí de qualidade de vida e longevidade, né, e práticas integrativas, que isso sim é uma inovação. A gente sabe que práticas integrativas tem um segmento importante, longevidade é outro, mas são assuntos que até então não estavam se conversando, então é uma iniciativa diferenciada e a gente está buscando conversar, né? Mostrar que existe sim uma longevidade com um olhar diferente, não só curativo, mas também de promoção aí de qualidade de vida. Então turminha, fica a dica, entrem lá, vocês já têm acesso aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, conheçam um pouquinho mais deles, que vocês vão ver que em determinado momento vocês vão precisar de um deles ali certamente, ou talvez de todos, então fica aí a dica. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui com esse Mais Longe. Te espero no próximo sábado com um assunto super interessante. E é isso, né? Ao som de Lulu Santos a gente vai se despedindo. Até mais! Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia. Mais Longe, oferecimento
Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes